Não é que eu conheça países, eu volto muito para esses locais, então locais que me encantam. O Peru já foi do... O Peru é fascinante. Agora no Oscar do turismo mundial, o Peru ganhou como primeiro destino arqueológico, que é Machu Picchu, ganhou como na culinária também, e em outros fatores. Então você vê, o Peru eu já tive mais de 30 vezes, o México umas 20, a Índia 25. Me encanta voltar para esses locais, entende? Porque você vai refinando o seu olhar e o teu espírito. Arthur Veríssimo é testemunha ocular, corporal e espiritual de tudo que vemos e não vemos pela tela do celular ou da televisão. É uma prova viva de tudo o que acontece nos porões das culturas mais remotas do mundo. Rituais que exploram os cantos mais obscuros da percepção, as manifestações místicas mais ancestrais, os esconderijos mais ocultos. Muito mais do que testemunha, Veríssimo é um explorador. Nos últimos 40 anos abriu caminhos nos territórios mais inacessíveis do universo humano. Já esteve em todos os cantos do Brasil e do mundo, do Peru à Groenlândia, do Haiti ao Tibete, de tribos indígenas à Índia. Veríssimo mergulha em cada experiência como se fosse a última e absorve cada nova cultura como se fosse a única. Não para registrar com a objetividade jornalística, mas com a subjetividade de um espírito apaixonado. Arthur é jornalista, repórter, apresentador e radialista, um ícone da revista Trip. Na televisão já trabalhou com Luciano Huck, Ratinho, Gugu, em programas como Fantástico e Domingo Espetacular, nos canais Glitz, Futura, Discovery e mais Globosat. Foi apresentador das rádios 89, Bandeirantes, USP e 97 FM. Na imprensa escrita, colaborou com a Folha de São Paulo, Estadão e com a revista Galileu. Aos 20 anos de idade, mudou-se para os Estados Unidos para conhecer e viver na comunidade de um dos gurus espirituais mais conhecidos e controversos do século passado, o Osho. O que apenas assistimos sobre Osho e sua comunidade na série do Netflix, ele viveu. Com vocês, Arthur Veríssimo, o maior desbravador do mundo moderno. E eu trabalhava na Trip, já estava explodindo na televisão, na época eu já estava no SBT, no programa do Ratinho. Sim, conheço totalmente sua história. Meu mestre. Né? Eu entrei no programa e o negócio popularizou, virou vírus, porque na época não tinha YouTube, não tinha Instagram, e eu já fazia a Trip, e daí o Ratinho me chamou, eu montei esse livro, eu levei para várias editoras, os caras naquele chove não molha, continua essa frescura dos diretores de marketing, daí quem se encantou pelo livro? Quem? Eliana Dedinhos. Eliana incrível. Ela estava começando a abrir essa editora dela, Master Books. Olha só. E ela lançou meu livro. Essa editora é da Eliana? Da Eliana. Olha só que interessante. Uma coisa que eu fiquei pensando muito quando você aceitou o convite, fiquei muito feliz. Foi assim, como eu vou entrevistar o Arthur? Esse cara é um universo de experiência, de conhecimento, por onde eu vou enviesar isso aí. E eu não sou de rasgar seda, não, mas assim, eu sou um admirador de verdade. Tanto que eu te conheci ali na padaria. Eu fiz questão de ir até você e te cumprimentar, porque eu realmente admiro muito o seu trabalho e eu acho que essas coincidências não são coincidências, assim, eu acredito que o universo Eu tenho uma frase. Diga lá. O inusitado tem uma longa preparação. Não é que a parada cai do céu, pô, que sorte que eu tenho, não. Você vai preparando todas as histórias da sua caminhada, da sua missão na vida. De alguma forma isso está conectado, de alguma forma eu precisava falar com você e você apareceu ali. E não tô falando isso da boca pra fora, não. É que eu pensei, como começar? Vou começar meio que cronologicamente. Como é que surgiu o seu interesse por ampliar sua percepção, ver o mundo por outras maneiras, conhecer pessoas diferentes, porque a maioria das pessoas tem uma vida meio que medíocre no sentido de sempre a mesma coisa, estuda, trabalha, casa e morre. E você parece que desde jovem buscou coisas diferentes. Como é que começou seu interesse pelas diferenças? Então, eu sou um brasileiro, eu sou esse caldeirão, essa miscigenação de raças. Pra você ter uma ideia, minha mãe nasceu em Chapuri, no Acre, meu pai em Garanhuns, em Pernambuco. Eu vim nascer no Rio de Janeiro, mas me criei em São Paulo. Eu sou paulistano mesmo. Fui atleta, meu pai tinha uma baita biblioteca. Só pra você ter uma ideia, com 11 anos eu descobri um disco do Jimi Hendrix na coleção do meu pai. Então meu pai já era um cara antenado. E minha mãe professora de dança, de ginástica e professora de yoga. Isso eu tô falando anos 60, então eu tive o privilégio. Já essa parte... Yoga... Não, nós achávamos uma coisa...
Ah, não gostava. Não, eu gostava de boxe, de luta marcial, essas coisas. Há quantos anos isso? Dos 5 anos até os 18 anos. Então, aí como é que você foi com os 18 anos pra Califórnia? Como é que você foi Então, parar o que lá? aconteceu? 17 para 18 anos, estava subindo uma rua Joaquim Nabuco, na época, os games era pinball. Eu fui lá jogar meu pinball, tava lotado a máquina que eu gostava de jogar e tinha uma livraria do lado. Eu entro na livraria, fui lá dar uma sapiada, o que acontece? Salta, literalmente um livro na minha frente, chamava assim, Tantra, Suprema Compreensão, do Bhagwan Sri Rajneesh Osho. Cheguei em casa, li o livro em um dia, daí eu vi o endereço. Né? O endereço era 8 quarteirões da minha casa. Eu peguei minha bike e fui lá. Que era uma editora? Não, era um centro de meditação do Rajneesh, do Osho. Tá, tinha um centro aqui no Brasil, de meditação Tinha centro dele. aqui, em Porto Alegre, Tá. no Rio de Janeiro e em Arembepe, na Bahia. Certo. No final dos anos 70. Na época que estava acontecendo o punk. O punk de um lado e o Rajneesh do outro. Eu fiquei como um espião, como eu sou um investigador. Certo. Eu fiquei dando volta de bicicleta e vendo quem frequentava. Você não foi lá direto, ficou só olhando. Mais gato ainda, eu subi pelos telhados e fui ver o que acontecia ali. Quando eu olhei ali pra dentro, eu vi 8 pessoas peladas se chacoalhando. Certo. Fazendo uma meditação que se chama Kundalini. Certo. Trabalhar com a espinha dorsal e desperta uma imensidão de histórias. Eu olhei aquilo, óbvio. Tem que falar, né? Sim. Eu vi 3 gatos, eu fiquei com os olhos saltados, 17, 18 anos, pensei o discurso, um dia depois eu toquei a campainha e mergulhei nessa história. Vamos lá, aí você conheceu essa comunidade aqui em São Paulo. Isso. Como é que foi daqui pra você parar lá lá? Ah, pois bem, para se transformar num discípulo do Osho, é sannyasi, é renascido, chama renascido, nascido pela segunda vez, pratiquei 2 tipos de meditação durante 1 ano, todo dia. Aqui no Brasil, aí. Aqui no Brasil. Daí eu recebi o nome por ele, uma carta, que meu nome na época foi Swami Amitrup. Tá. Swami é renascido e Amitrup beleza infinita. Eu vi, eu entendi que você falou isso. Você ficou todo orgulhoso. Daí eu resolvi ir pra Califórnia e fui pra LA. De LA eu fui pra comunidade e quando eu cheguei lá, Que ano foi muito isso? mais do que um filme. É isso que eu quero saber, é isso que eu quero saber. Como é que me conta essa história? Imagine, você é um carinha de 18, 19 anos, chegando na Califórnia, né? A gente vivia num período de ditadura, mesmo tendo um rock and roll, para escutar som, para você escutar um disco do Sex Pistols, do Gentle Giant, do Pink Floyd, era uma dificuldade. Não é essa mobilidade, essa facilidade. A gente vivia num período pré-histórico da mídia, entende? Dos relacionamentos. Sim. Então, daí eu fui para Califórnia e, poxa, aquilo foi épico para mim. Sim. Né? Foi épico porque eu fui bem recebido. Eu já era cheio de contato, já tinha um carro me esperando no aeroporto e me levou não para aquele rancho, me levou para um lugar mais refinado e sofisticado que chamava Gittan, que foi pré-rancho. Ah, então, essa é a história que eu quero saber. Então, eu fui para esse local onde só tava a fina flor de Los Angeles, que na série do Osho tem aquela disputa da turma da Índia e a turma de LA. E a turma de LA eu conheci. Eu conheci a Sunshine, que foi uma secretária. Sim. A Sunshine, né? A Sunshine, né? Eu como um latino-americano, jovem, e eu tava lá, poxa, nessa alegria. Se eu sou essa alegria com 60 anos, imagine com 19. E ali era um centro de terapia e das pessoas terem experiência numa comuna. Já estava sendo feito o Rajneesh Puran. A princípio eu ia ficar lá 1 mês, daí foi 1 mês, 2 meses. E de lá eu fui conhecer o rancho. Mas lá onde eu tava no Gittan, era muito mais incrível. Ah, é? Então vamos lá, então volta. Porque então. era uma comuna menor, não era essa badalação do que vocês curtiram a série. O que você achou da série? Você acha que retratou a realidade ou teve uma visão diferente do que você... Qual a sua opinião? Não, aquilo é uma visão de 2 irmãos documentaristas. Eles se saíram muito bem porque encontraram um acervo de mais de 300 horas em diversos formatos. Vocês que lidam com imagens, imagine encontrar isso intacto. Um arquivista que disse a eles e os caras enlouqueceram, começaram pela visão, os caras mais jovens, né? Eles fizeram, devem ter feito uma pesquisa violenta de nerd, assim, dissecado tudo e colocaram a visão deles. Mas é interessante, eu tenho medo da minha.
Você pretende fazer um dia um negócio só disso? Só, Não, eu vou fazer um filme. só disso? Só da sua experiência? Não, das coisas que eu todas, circulei aí de todas, tá, ao longo da tá. minha jornada nas emissoras, etc. De todas as experiências que você teve, todos os lugares que você passou, qual você acha que seria a experiência mais reveladora que você teve? Tem desde o lado mais sinistro da força ao lado brando da força. Eu tive a oportunidade de estar em dezenas de festivais religiosos de trânsitos coletivos, tanto no Brasil, na América do Sul, América Latina, na África, muito na Ásia. Então eu tive até na Groenlândia, eu tive em loco, conversei com inuites, com xamãs locais. Então esse universo do xamanismo que sempre foi execrado, né? Que agora é bola da vez, você vê a quantidade que tem de xamãs fazendo seus trabalhos de cura e etc. Aqui em São Paulo, no Rio, em Nova York, em Zurique, em Hong Kong. Pessoas estão procurando essas possibilidades, essas ferramentas para abertura mesmo. A expansão de consciência é só respirar. Mas se você faz uns exercícios de respiratório, você fica muito mais alfa do que tomando 1 litro de cachaça. Sim. Eu te digo. Todas essas que você teve, qual você acha que você teve um clique, assim, teve uma percepção do universo diferente? São diversos, são diversos. Eu vou te dar um exemplo de um agora que eu tive em fevereiro, que eu tive a oportunidade de voltar à Índia, em que eu fui ao Kumbh Mela. O Kumbh Mela é o festival mais antigo da história da humanidade, que acontece em 4 cidades, que cai o néctar da imortalidade. É o meu 7º Kumbh Mela e eu conheço as entranhas desse festival, porque é dividido em 14 setores, cada um tem um hospital, os acampamentos dos homens santos, gurus, charlatões, iogues, faquires, compreende? Seres da viagem ao túnel do tempo. Criaturas que são fósseis vivos das tradições anímicas e culturais e religiosas de todo o subcontinente indiano. Então imagine para mim o que é para saborear esse menu. Né? Então ali eu tive a oportunidade de me banhar com um grupo de Nagababas. Nagababas são os naked, são sadhus, homens que estão completamente nus e que tem os dreadlock. Todo mundo, dreadlock é da Jamaica, não. Dreadlock é Shiva. E daí eu acompanhei eles até o momento do banho sagrado, que nesse momento cai uma gota nos rios. E ali é o encontro de 3 rios. O rio Ganges, que vocês já devem ter ouvido falar, o rio Yamuna e o rio Sarasvati. Então ali é o encontro dos 3 rios. E a gota cai ali. Eu fui lá me banhar. Você limpa um monte de coisa, de pensamento entranhado. Você documenta isso através de vídeos, documentários, matérias, textos. Você acha que mesmo com toda essa possibilidade de reportar isso, ainda é limitado a forma de que a gente consegue contar a nossa experiência? Vai longe do nosso alcance que somos comunicadores, Elcio, que a gente tem que se adaptar com os valores que esses caras imprimem. Tem pessoas refinadas, mas tem muita gente ignorante nos veículos de comunicação. Sabia disso? Claro. Arthur, como é que você consegue se adaptar tão fácil a qualquer tipo de ambiente, seja uma matéria que você vai fazer, seja na Índia, seja no Haiti, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja no Peru, ou seja um veículo de comunicação, um veículo de massa, seja um veículo mais segmentado? Da onde vem essa adaptabilidade que você tem? Você tem que fazer o surrender, tem que se entregar para a história, mas não é se entregar banalmente. Tem que estudar sobre o assunto, se encantar sobre os temas. Vai, um exemplo, você falou do Haiti, todo mundo, nossa, o Haiti, a 4ª pior economia do mundo, cara, de arte naif primitiva, é o país mais incrível que a Indonésia, do que o Nepal. Eu não estou falando de paralelos, mas o que encanta. Você vê as voodoo flags, são incríveis, as manifestações religiosas do voodooísmo é inacreditável, são pessoas incríveis, assim, os babalorixás locais, né? Os Ogan. Onde foi que eu vi uma declaração sua que você falou que eu não sei o nome do mestre, que ele estava numa posição de lótus e desapareceu. Como é que foi essa história? Isso é muito trabalho de Siddhis. Sim, também são os poderes internos dessa pessoa. O Dalai Lama não demonstra isso, mas ele tem esse poder. É uma pessoa famosa, eu estou falando, o Dalai Lama. Agora, existem yogis que eles permanecem anônimos, porém eles têm um trabalho enorme na meditação e nesses trabalhos de alquimia, sustentar a humanidade, é isso. Eu tenho a impressão que como você mergulhou desde muito jovem nesse universo do desconhecido, às vezes tem algumas coisas que eu acho muito interessante que eu tô te perguntando, e pra você não é tão importante assim, que você passa batido. Por exemplo, eu bati na coisa do desapareceu. Eu queria conhecer mais essa história. Não, o nome não é um, são vários. Então queria saber mais sobre
Um deles chama Serkong Rinpoche. Certo. Serkong Rinpoche ele está na 22ª reencarnação dele. Eu conheci ele desde pequeno, que eu tive a oportunidade, em 1995, fazer o Kalachakra, que é a mais alta iniciação tântrica do budismo tibetano. Fiquei muito amigo dos tutores dele. Os tutores são os caras que cuidam da vida desse homem santo. Só que o menino, desde pequeno, ele já aprontava. Ele olhava para você e fazia, caminhando, Arthur. Daí ele rodava os olhos assim e mexia as orelhas ao mesmo tempo. Desde pequeno, ele já demonstrava, ele rodava um olho e daí ele rodava um olho para cá e o outro no sentido inverso. Nossa. Então ele já tinha esses poderes inatos. Certo. Mas enfim, daí eu reencontrei Serkong Rinpoche depois de 18 anos em Dharamsala, que é a sede do budismo tibetano na Índia, no estado de Madhya Pradesh. E daí ele me chamou, ele se lembrou disso, ele falou, agora você vai ver o que acontece. E desapareceu. Demais. Eu não tomei chazinho nenhum. Eu acredito, mas eu acredito. Porque você acha que muitas vezes você conta histórias desse tipo e as pessoas não acreditam em você? Todo mundo é condicionado a não acreditar. A não acreditar, mas basta o cara ir num culto afro-ameríndio brasileiro que você vai ver manifestações lindas de pessoas. Muita gente é cavalo. Sim, entende? Sim. Igual o oráculo. O oráculo é o cara que incorpora e começa a falar as coisas. Sim. O Dalai Lama tem o dele pessoal. Tem a ver com a parte do tipo dos guias de Umbanda ou não tem nada a ver? É paralelo a isso. Tá. Só que eu estou dizendo de um oráculo tibetano e quem consulta ele seria o Trump que consultaria ele. Teve alguma vez, qualquer uma dessas experiências, você sentiu alguma vez medo? Não, sempre tem uns cagaços. Sempre você tá lá, vai em Codó, no Maranhão, eu tava lá, o recém-falecido grande mestre Bita do Barão, Babalorixá do Terecô e da Umbanda da Mata do Maranhão. A gente lá filmando e ele começa, eu tô de olho vendado, começa a jogar um negócio e falei, nossa, é vísceras de bicho! Era abóbora. Pra abrir os caminhos. Você acha que, às vezes, você tem uma experiência, uma percepção tão ampliada que, às vezes, é difícil passar, que as pessoas entendam tudo que você está vivendo? Ou você nem tem essa pretensão de explicar tudo que você... Elcio, tem momentos que você tem que ficar quieto também, para você se organizar, né? Como você consegue manter essa vida no plano físico, de pagar boleto, de ir na padaria e tendo toda essa percepção ampliada? Não sei se você entende o que eu quero dizer. Sim, você tem que criar método, você tem que ter uma disciplina, que senão despiroca, né? Ainda mais à medida que você vai envelhecendo, você tem que tomar esses cuidados. Você acha que isso tem a ver porque você conheceu esse mundo muito jovem? Não, se você tivesse conhecido esse mundo mais velho, talvez isso seria mais difícil? Não, já era pra mim, poxa, eu sou de uma geração que eu sou um dos poucos que sobreviveram. Por que você acha? Eu fui rock and roll, né? Então, não sei, mas por que você eu fui DJ da noite de São Paulo durante, eu toquei mais de 15 anos. Eu conheço todas as lendas do rock and roll brasileiro e gringo também. Você tá com 60 anos. Eu vendo aqui você me contar histórias da sua vida, enfim. Você tem uma ótima memória. Tem vivido tanta coisa e tem essa memória tão boa. Oxigenado, né, meu? Oxigenação no cérebro. Oxigenado. É isso? Tem que respirar. Quais hábitos você desenvolveu com todas essas experiências que você teve? O que você faz todo dia? Putz, eu... Que hora você acorda? 5, 6 da manhã. 5, 6 da manhã. Me conta uma sua rotina, um dia normal do Arthur. Eu acordo, faço os meus cuidados da Ayurveda indiana, pego lota com água morna, conta, essa parte me limpo. Não. Então, isso eu recomendo para todo mundo que vive numa cidade como essa. Então, o lota é uma cerâmica, né, que é o net, que é um tipo de um sistema de limpeza. Então você bota água morna com um pouquinho de sal, você vai na praia, cai a gota, daí você se limpa. A primeira coisa que você faz quando você acorda? Eu acordo, faço isso, tomo uma água morna com limão, às vezes boto um pouquinho de mel e daí, bicho, despertar da catarata, já vou pro banheiro. Escatológico. Aí eu tô legal, vou e medito. Medito uns 15 minutos, 20 minutos, no silêncio, na boa. Como é a sua meditação? A minha meditação é respiração, e que daí porque tem diversos formatos de meditação. Sim. Então, às vezes eu tô assim, eu vou fazer uma visita no meu fígado, eu vou fazendo um processo de cura dentro do organismo. Certo. E depois? Não, daí eu já tô legal, e daí eu vou dar uma andada. Daí volto para casa, sistema de leitura e trabalhar, né? Eu vou sempre pesquisando, né? Um conselho
para as novas gerações, que conselho você daria para esse pessoal mais novo aí, 15, 16 anos? Aproveitar, viajar e ler bastante, né? Ver essas rotas da espiritualidade, porque tá tudo facilitado. Outro dia eu tava com o Nelson Mota, conhece esse cara? Vocês conhecem? Ícone da cultura brasileira, tá vivo. O apelido dele é Google, né? Que ele tem uma memória, você fala da minha, dele é mais ainda. E a gente tava falando que o jovem, naquela época, ele mais ainda, que ele é uma década mais do que eu, a gente tinha que, sabe, vir para os Estados Unidos, ir para Londres, ir para Roma, para trás dos discos, né? Os discos, o lance era os discos. Isso era o santo graal. Naquela época você ia lá, agora você vai lá no YouTube e você tem a história da Stack Records. Você tem tudo na mão. Não é isso, precisa ter curadoria. Arthur, exatamente, eu tentei fazer uma curadoria de toda a sua vida aqui, tentar pegar o melhor que eu pude, porque eu tenho certeza que eu poderia ficar falando com você aqui horas e horas e o conteúdo não ia acabar. Que é isso? Vamos fazer a segunda parte. Vamos. Tá bom, tamo aqui. Muito obrigado, Arthur. De verdade, eu sou seu fã de verdade, não sou de falar isso pra todo mundo. Muito obrigado.